Estamos de volta com o TVL Comunidade. Lembrando que você pode ver este programa, além aqui da TV Legislativa, nos canais 16 da NET e 19 da BTV, também pela internet. É só entrar no site da Câmara, câmarablue.sc.gov.br, vai no link da TVL e vê o programa a hora que você quiser. E também pode interagir conosco através da internet. Nosso e-mail é tvlcomunidade@câmarablue.sc.gov.br. Já falamos no primeiro bloco sobre as ações da cooperativa de crédito Bluecred e agora a nossa convidada é a engenheira civil Silvia Peicher, que vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter e os perigos que existem na hora de reformar algum imóvel, a sua casa, o seu apartamento principalmente. Silvia, obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente viu recentemente, aí, principalmente em rede nacional, né, as tragédias, desabamentos de apartamentos que nunca, né, daria para imaginar que um prédio, um apartamento daqueles tamanhos no São Paulo e Rio de Janeiro pudessem desabar e matar gente, né, matar pessoas. Verdade. Que cuidados que a gente deve ter? O cuidado primordial que as pessoas devem ter na hora de pensar em reformar na casa ou apartamento principalmente? Quando a gente pensa em reformar a casa ou apartamento, o mais importante é a gente ter em mãos as plantas daquela casa ou daquele apartamento. Normalmente são mais antigos, a gente não tem. O ideal então é sempre partir com planta ou sem, em busca de um profissional habilitado pelo CREA, um engenheiro civil ou um arquiteto que possa auxiliar nessa parte técnica de reforma. O que ele vai avaliar? Vai avaliar quais são as necessidades daquela estrutura, quais são as necessidades do cliente, o que ele quer. Ah, eu quero abrir uma parede. Né? Tá, mas aonde é essa parede? O que tem nessa estrutura? Então, esse profissional habilitado pelo CREA vai fazer uma perícia naquela casa, naquele apartamento, para ver se é possível a reforma ou não. E se for possível, vai fazer o acompanhamento dessa reforma, né? Aí acompanhando pedreiros e outros, enfim, profissionais que sejam necessários para a reforma que o cliente quer. Normalmente isso acontece, as pessoas procuram um profissional porque a gente vê aí muitas reformas acontecendo e muitas vezes sem um acompanhamento do profissional. Né? Normalmente não, né? Infelizmente ainda a população, a cultura, enfim, entende que é caro esse profissional. Meu Deus, mas eu vou pagar muito caro para um engenheiro, né, que é habilitado. E na verdade esse custo não é alto, né? Frente ao que pode acontecer numa reforma sem previsão nenhuma ou feita apenas no olho do pedreiro, né, que não tem o conhecimento suficiente para fazer uma reforma, né? Então, assim, o pessoal não tem a população de uma maneira geral não tem essa cultura, mas é importante a gente buscar ensinar a população a buscar esses profissionais. E, na verdade, esse custo inicial que você tem com um profissional desse, você acaba reduzindo, né? Porque ele pode, num auxílio, numa reforma, ele pode fazer novas sugestões e até reduzir o custo que você ia ter. Né? O pedreiro ou ceramista ou alguém não habilitado, ele não tem conhecimento técnico. Então ele vai olhar, vai tantos sacos de cimento. Estamos fazendo aqui, né, uma brincadeira. É o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. E então, na verdade, esse custo inicial, que às vezes a gente acha que é alto, ele pode ser reduzido muito mais, né, por um profissional acompanhando. Depois sobra um monte de cimento, daí não sabe por quê. Não sabe por quê. Ou, né, diz, eu usei tudo, mas não precisava ter usado tanto, né? Eu usei tudo, mas não precisava, podia ter economizado. Fora a segurança, né? Você está mexendo em algo que, às vezes, por exemplo, num prédio, né, um condomínio, às vezes você está mexendo numa parede, num local que pode colocar em risco a vida das pessoas que estão ali, né? E, às vezes, isso não acontece na hora. Acontece a longo prazo, né? Vão se passando os anos, a estrutura vai se acomodando e tirou uma parede aqui, tirou uma parede ali sem conhecimento do síndico ou sem conhecimento de um profissional habilitado, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí a gente fica perplexo, né? Mas não, Isso vai pode acontecer em qualquer lugar, né? Se a reforma não for feita com acompanhamento de um profissional. Perfeito. Os erros mais comuns das pessoas, quais são, Silvia? Quebrar parede sem saber que pode quebrar? Normalmente o pessoal quer abrir porta, né? Hoje em dia está muito forte essa questão dos ambientes integrados, né? Eu quero closet, ou eu quero quarto com sala íntima na mesma sala, cozinha. Então o pessoal abre parede desenfreadamente, né? Então esse normalmente é mais isso. Quando é casa, não é tão preocupante, né? Porque a casa, por ser
um pavimento só, ela tem cargas mais leves, assim, ainda é perigoso porque você pode justamente tirar o que estava sustentando, né? Mas a maior preocupação é dentro de prédios, porque um tira uma parede que está aqui, o outro tira outra parede que está ali, e assim por diante, vira um queijo suíço, né? Todo mundo tirando de tudo, né? Então, a maior parte são essas paredes, o pessoal para buscar um ambiente mais integrado. E como é que funciona a sustentação por vigas, colunas, para que as pessoas tenham uma ideia como é que funciona, né, a sustentação de um apartamento grande de 10, 20, 30 andares? Existem 2 sistemas construtivos mais comuns, né, que o pessoal costuma ver. Existe o sistema construtivo que a gente chama de concreto armado, que é um sistema construtivo formado por pilares e vigas e lajes. Então, pilar é aquela coluna, viga é a peça que se apoia na coluna e a laje é o piso, né? Então, essa é uma forma comum de construção. Ela utiliza bastante aço, bastante concreto, bastante madeira. E há uma outra forma de construir que chama-se alvenaria estrutural, que é o que a construtora onde eu trabalho, a Frechal, costuma utilizar. É onde as paredes elas são a estrutura do edifício e ela é formada por blocos de concreto, né? Então a gente faz uma parede, a parede de baixo sustenta de cima, que sustenta de cima e assim por diante. Então esses 2 sistemas são os sistemas mais comuns, né, utilizados aqui na região. Qual que é a mais perigosa para você fazer uma reforma, quebrar uma parede, por exemplo? As duas têm a mesma situação para você reformar, para você quebrar uma parede, ou não? Tem diferenças? Tem diferenças, né? Como todo sistema, por exemplo, você não dá para comparar um Honda com um Chevrolet, cada motor é o seu, né? Então é a mesma coisa. Né? Então o sistema de concreto moldado em loco, concreto armado moldado em loco, ele tem as suas restrições. A alvenaria estrutural, por sua vez, ela tem que ter um cuidado um pouco maior, porque como a parede é a estrutura, então é sempre importante verificar o projeto, porque aquela parede que você determinada quer abrir pode ser a estrutura da parede de cima, né? A Frechal, o que ela faz? Ela já predispõe alterações para os clientes. Porque a gente sabe que o pessoal quer mudar, é natural, né? A flexibilidade tá no mercado, as pessoas querem novidade, uma hora quer de um jeito, outra hora quer mudar, né? Então, dentro do conceito do projeto, então já se pensa abertura de parede para closet, ou abertura de cozinha, ou abertura de sala, e isso é feito, então, nos projetos. Então, há um cuidado que deve-se ter tanto para uma quanto para outra, né? Quando a gente não tem conhecimento, não faça. Busque um profissional que tenha conhecimento. Ou busque a construtora que fez, enfim. Né? Isso é fundamental. Aquela ideia de você quebrar uma parede no primeiro andar vai surtir mais efeito para cair o prédio em vez do último andar, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Isso aí é mito, não existe. É mito, é mito. Quebrando uma parede em qualquer andar Aonde que seja, for, é mito. vai ter prejuízo. É mito, porque a estrutura ela trabalha como um bloco monolítico, né? Ela é toda encaixadinha, né? Tanto num sistema quanto no outro. Então, se você tira uma peça dela, aquilo faz falta. Aí o que acontece? Nos primeiros anos você tira e ela vai se ajeitando. Porque a estrutura, ela se ajeita até por gravidade, por peso, ela se distribui, né? Tanto num sistema quanto no outro. E aos pouquinhos isso vai fazendo diferença até que começam a aparecer fissuras. E daí é independente, se é no primeiro pavimento, se é no último, pode dar algum problema sim. Para colocação de ar-condicionados, né? Nossa região é muito quente, muito calor. Certo. E aí como é que funciona? Preferencialmente tem que fazer o espaço para o ar-condicionado antes ou pode quebrar depois para você fazer ou não? Depende do sistema também, né? É sempre importante avaliar 3 coisas na questão do ar-condicionado num edifício pronto, né? Num edifício já preparado para ar-condicionados splits ou janeleiros, enfim. Mas num empreendimento pronto, que é bem comum, né? O pessoal quer colocar splits agora. É importante avaliar a parte estrutural, aonde vai ficar esse split e se pode fazer abertura para passagem de tubulações desse ar-condicionado, se há a parte hidráulica preparada, né, para isso, porque todo ar-condicionado ele gera água, então se há algum ponto hidráulico para ele. E o outro ponto é o ponto da questão de potência elétrica. Todo prédio, né, ele é calculado por uma determinada demanda. Né? Então é importante ver lá no manual do proprietário quantos BTUs eu posso ter. Obedecendo essas 3 questões, o ar-condicionado ele pode ser colocado, desde que atenda essas 3 questões para qualquer edifício. Né? No sistema de alvenaria estrutural que a Frechal utiliza,
Nos novos prédios, nós fizemos especial para split, né? Então, a partir do Cielo, que é um dos nossos empreendimentos, ele já vem todo preparado para ar-condicionados em todos os cômodos, então com dreno, parte elétrica e parte estrutural definida, né? Então, é um diferencial agora no mercado. Mas, enfim, é sempre importante respeitar esses 3 pontos: estrutura, elétrica e hidráulica, sempre conversando com a construtora ou com o profissional responsável. Com o profissional, que seria um engenheiro civil ou o arquiteto. O arquiteto, que as pessoas podem encontrar onde, para a gente finalizar aqui a nossa conversa? As construtoras sempre têm esses profissionais à disposição. O CREA também tem uma lista de profissionais através do site do CREA. No Google, procura por CREA Santa Catarina. E outra entidade que ajuda bastante a achar esses profissionais é a AIANV, a Associação dos Engenheiros do Médio Vale do Itajaí, que fica na Rua Timbó. Né? Então, aqui no Victor Conder, isso. Indo até ali, eles vão auxiliar e vão poder disponibilizar telefones, endereços, enfim, de profissionais que possam ajudar. Tá certo, tá Silvia. bom? Então, para a gente finalizar agora de vez, qual que é a tua mensagem para as pessoas que ainda não têm consciência dos perigos que é para reformar um apartamento, principalmente, hein? Leiam o manual do proprietário. Né? A gente tem costume de não ler. A gente compra um carro novo, compra um DVD novo e não olha o manual do proprietário. Os apartamentos, eles vêm com os seus manuais. Então, leiam, né? Que é um bem durável, mas que se não tiver uma manutenção, se não tiver um cuidado, ele deixa de ter a durabilidade que era para ter. E daí a gente vai ter colapsos como a gente teve no Rio de Janeiro. Tá certo, Silvia. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada. Silvia Peixer, engenheira civil, veio falar pra gente sobre os cuidados que a gente deve ter, os perigos que existem na hora de reformar. Afinal de contas, muitos prédios, apartamentos estão sendo entregues em Blumenau, vários estão sendo construídos e depois as pessoas querem reformar, mas aí tem que ter cuidados, tem que contratar especialistas para acompanhar esse trabalho que você quer fazer aí no seu apartamento principalmente, tá bom, gente? Finalizamos assim então o TVL Comunidade desta semana. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com a programação da TVL. Até a nossa próxima edição. Tchau!